Fala, família viciada em Palmeiras. Agora vai, hein? Notícia de última hora a respeito de Andréas Pereira no Palmeiras. Vou colocar aqui o vídeo do Danilo Lavieri pra vocês. Se o Lavieri falou, cara, acredita. Hoje é um dos caras com mais credibilidade no futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo dele. Sabadão de sol, de folga, mas notícia não tem hora. Eu ia só jogar futebol hoje aqui, tá vendo aqui, ó? Mas me contaram agora há pouquinho, viu? O Andréas Pereira tá com bem mais vontade de fazer negócio dessa vez. Tá disposto. Da última vez, a gente vai lembrar, o Palmeiras teve que convencer o Andréas a vir. Quase convenceu e no minuto final ali ele desistiu, ligou, agradeceu, falou que ia continuar na Inglaterra, que não podia abandonar o projeto no meio da temporada. Dessa vez não. Dessa vez ele já mostrou, deixou claro que realmente quer voltar ao Brasil, está no último ano de contrato com o Fulham, tem a vontade de jogar na seleção brasileira, então ele já deixou bem claro para o Palmeiras. Inclusive o Palmeiras no começo das negociações, da conversa, chegou até a suspeitar que o Andréas e o staff estavam só ali usando o Palmeiras para colocar no mercado, para conseguir um novo contrato, mas dessa vez não, tá firme. O Palmeiras já está pensando em quanto vai pagar para o Fulham. Lembrando que como é o último ano de contrato, é possível que essa negociação seja feita com um valor um pouco mais baixo do que seria em outra situação. E também já há uma conversa salarial com o Andréas, que também é mais baixo do que estava lá atrás, porque o Palmeiras tinha que convencer o jogador a vir. Dessa vez, a negociação está um pouco mais favorável para o Palmeiras. O Palmeiras está animado, mas calma, ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada assinado. Há uma conversa, há um otimismo. Lembrando, a janela fica aberta até o dia 2 de setembro. E aí, família, vocês estão animados com a contratação do Andréas Pereira? Eu vou ser bem sincero. Pra mim, eu gostaria muito de contar com um jogador da qualidade e o talento do Andréas Pereira. Ah, mas um tempo atrás ele recusou, ficou fazendo corpo mole, ficou fazendo doce pra não vir. Aí, dias depois, falou que se o Flamengo fosse atrás, ele fecharia. Cara, esquece isso daí. Vamos falar de futebol, o que ele pode render dentro de campo. E pra mim, o que ele pode render pro Palmeiras é absurdo. Primeiro, a gente não tem no elenco um jogador com as características do Andréas Pereira. Um cara que dá uma dinâmica ao meio-campo absurda. Um cara que tem uma saída de bola, tem passe curto, tem passe longo, cobra falta, bom na bola parada, cobrador de pênaltis, que a gente precisa e muito também. Na minha opinião, um cara com 29 anos tem muita lenha para queimar aqui no futebol brasileiro ainda. Um cara que chegaria justamente na posição que a gente mais precisa hoje, porque para mim, depois da saída do Richard Rios, a gente precisa urgente de um segundo volante. Na minha opinião, o Lucas Evangelista não é jogador pro Palmeiras. O Alan, que muita gente pedia, até mesmo eu, jogando como segundo volante, mas vale lembrar que às vezes até na categoria de base ele já fez essa função, mas não é a função principal dele. A função principal dele é meio-campista mais ofensivo. O Alan, como segundo volante, no último jogo, inclusive contra um time fraco, ele já não rendeu como ele costuma render. Lógico, é só um jogo, não dá para você tirar como parâmetro, mas no último jogo agora contra o Universitário, o Alan infelizmente não conseguiu render aquilo que a gente esperaria dele como segundo volante. Mas eu vou deixar um trecho aqui para vocês do Felipe Facincani também, falando a respeito da contratação do Andréas Pereira, que ele tem mais novidades. Na quarta-feira, entre terça e quarta-feira, explodiu essa história do Andréas Pereira, de que o jogador teria entrado em contato com os empresários e pedido para fazer uma nova prospecção de mercado. Prontamente, a prospecção foi feita ao Palmeiras, que recebeu muito bem, mas deixou avisado. Olha, pelos termos que negociávamos em janeiro, a chance é zero. Palmeiras quase pagou pelo Andréas Pereira 25 milhões de euros, tá? Num total, seria 20 de entrada, mais 5 de bônus, tá? Ok, resolvido isso, não deu certo. Para mim, o jogador também não fez nenhuma força para que o negócio acontecesse. Aliás, ele usou o Palmeiras de trampolim para se valorizar no mercado, em que ele gostaria de novo de se sentir importante. Porque ele deu brecha para que o Palmeiras fizesse a abordagem. O Palmeiras chegou no Fulham, que pediu para o jogador trucar a situação. Aí o técnico na época, o Marco Silva, conversou com o Andréas, ele deu uma recuada. Aí
o Marco Silva passou a utilizar menos o Andréas do que ele esperava. Ele voltou a pedir para o Palmeiras conversar com o Fulham. Depois chegou o Fulham e falou, olha, agora você vai sair no meio da temporada, espera depois, vamos ver. O cara recuou. E aí deu uma entrevista dizendo que gostaria de ter continuado no Fulham, que tinha um projeto pela frente, que quer ficar na Europa e tudo mais. E isso declarações da época. Só que na mesma entrevista em que ele agradeceu o Palmeiras, mas falou que gostaria de ficar na Europa, abre aspas, se viesse uma proposta do Flamengo, voltaria amanhã. Ou seja, não deu pra entender nada, né? Ele usou o Palmeiras de trampolim, pipocou pra torcida do Flamengo, que nesse meio tempo foi lá encher o saco do cara nas redes sociais, e a gente sabe que isso tem peso. Ele ficou ali, sabe, fazendo um tal de charminho que ninguém entendeu absolutamente nada. Se o cara tem peito, vai lá e aceita a proposta da qual ele se colocou à disposição. E agora desistiu de ficar na Europa porque sabe que o Fulham tá buscando uma nova reformulação. Ele já não foi utilizado nesses últimos jogos no início da temporada inglesa e agora pediu para ser negociado e para que os empresários prospectassem. Esperou, inclusive, até as últimas horas, uma abordagem do Flamengo que não veio, porque o Flamengo contratou o Jorginho e o Saul para essa posição em que o Andréas Pereira esperava jogar. Então, sobra o Palmeiras, o plano B da vida dele. Mas tudo bem, o Palmeiras o sempre teve como chamado plano A. E a negociação está acontecendo sim. E nessas últimas horas, ela teve uma primeira abordagem. O Palmeiras conversou com o staff do jogador, manteve aquilo que em janeiro prometeu ao cara, a resposta foi positiva, mas o Palmeiras falou para os empresários que, por aqueles valores do começo do ano, a chance era zero e o Palmeiras hoje tem à disposição 16 milhões de euros para o Andréas Pereira. Tá? Então, se o Fulham aceitar 16 milhões de euros, o que eu trouxe inclusive de informação na minha live de quinta-feira pós-jogo, que o Fulham venderia o Andréas entre 18 e 20, se o Fulham baixar a pedida para 16, o negócio vai ser sacramentado. Então, a partir de agora, começa mais um jogo de xadrez, uma chamada mendigagem do Palmeiras, né? Uma barganha para, claro, pagar menos por um jogador de 29 anos. Na minha opinião, o Palmeiras tá certo nisso, velho. O Palmeiras vai economizar aí 9 milhões de euros. O Palmeiras tinha oferecido 25 milhões de euros, perdão, na primeira vez que tentou o Andréas Pereira. Acho que foi isso mesmo. E daquela vez não fechou. Agora que o Andréas Pereira mostrou interesse, o Fulham interessa negociá-lo, na minha opinião, como falei antes, é uma baita contratação. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Avante palestra.